Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Fábio Almeida, ele que é biomédico esteta, mestre e doutor em Ciências da Saúde, coordenador de Morfologia da Faculdade de Medicina, ex-professor de Anatomia da UFG. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Débora, e com você? Tudo bem, um prazer receber o senhor hoje aqui. A gente vai falar sobre o que toda mulher gosta, né? Tá na moda, que são os procedimentos injetáveis. Quais são os principais tipos de terapia injetáveis utilizadas nos procedimentos estéticos, doutor? Bom, hoje nós podemos realizar inúmeros procedimentos utilizando produtos injetáveis dentro do consultório. Nós podemos lançar mão de produtos como bioestimuladores, outros produtos como ácido hialurônico, que são produtos que vão, de alguma forma, trazer uma melhora na qualidade de pele desse paciente e também camuflar aqueles defeitos ou melhorar o que esse paciente já tem de bonito. É importante a gente entender que, para cada tipo de paciente, nós temos que fazer uma avaliação prévia para decidir qual o melhor tipo de tratamento. Se nós vamos promover um aumento de volume, se nós vamos melhorar essa qualidade de pele ou fazer os dois juntos. Então, através dessa análise de cada paciente, nós definimos qual a melhor opção de tratamento. E entre os injetáveis, nós vamos ter a mesoterapia, que é indicada para alguns tratamentos corporais, e que trazem resultados interessantes para redução de gordura localizada, para tratamento de celulites, né, que tanto incomodam as mulheres. E também temos o uso do ácido hialurônico e produtos que vão trazer um volume, vão camuflar algumas regiões indesejadas ou aquela região que há necessidade de trazer um pouco mais de volumização. E nós temos outros métodos esvaziadores, como enzimas que podem reduzir a gordura da papada, né? Então, nós temos aí uma infinidade de recursos que podem ser utilizados dentro do consultório. E é legal, né? Porque não são tão invasivos, não é, doutor? Isso é um fator que é bem interessante quando o paciente nos procura em um consultório. Porque muitos deles não querem realizar uma cirurgia, eles não querem se submeter a um processo cirúrgico mais invasivo. Então eles procuram um consultório por ser um processo que requer um pós-tratamento mais tranquilo, que ele possa sair do consultório e já começar a trabalhar, né? Então que não interfira nessa rotina diária, mesmo ele tendo a compreensão que às vezes é um processo que vai levar um pouco mais de tempo, ele ainda opta por essas questões de processos feitos em cabine, né, que são feitos dentro do consultório. Quando ele opta por um processo mais invasivo, mais cirúrgico, ele também entende que nenhum dos dois processos são independentes. Pode ser que ele realize um procedimento cirúrgico mais invasivo, mas ele vai ter a necessidade ainda de realizar os procedimentos em consultório. Então a associação dos dois é importante para os melhores resultados desse paciente, de modo que nenhuma das opções descarta uma ou outra, e nenhum dos dois procedimentos também são definitivos, né? Então, às vezes o paciente pode pensar, não, se eu realizar um procedimento cirúrgico, eu vou ter um processo definitivo. Isso não é verdade, né? Na maioria das vezes, por exemplo, o paciente faz um procedimento cirúrgico para uma lipo, ele pode vir a ganhar peso de novo, né? Ele faz um implante de prótese de silicone mamária, por exemplo, e ele vai ter que fazer uma substituição dessa prótese mais cedo ou mais tarde. E do mesmo jeito em cabine. Por mais que a gente realize alguns procedimentos minimamente invasivos em consultório, esse paciente ele vai necessitar voltar, né, para ele dar continuidade a esse tratamento, porque nós continuamos envelhecendo a cada dia, né, e depois dos 20 anos, isso ainda ocorre de uma maneira bem mais rápida. Ixi, então, a perca de colágeno depois dos 20. Os estudos mostram que nós perdemos 1% de colágeno a cada ano após os 20 anos de idade. Nossa, 1% a cada ano? 1% por ano. E, a depender de alguns fatores hereditários, pode ser que alguns indivíduos ainda
tenham esse processo de degradação ainda mais rápido. Nossa, gente. E quais são os cuidados prévios necessários antes da gente realizar um procedimento? Tem um cuidado prévio? Ou lá no consultório mesmo a gente pode ir para consulta e fazer? Bom, Débora, vai depender do procedimento que o paciente necessita, né? Na maioria das vezes, o paciente ele chega no consultório, ele já consegue, depois da análise, da anamnese desse paciente, já realizar o procedimento. Em outras situações, há necessidade desse paciente fazer algum tipo de preparo, mas nada que venha a interferir ou que há necessidade de dieta ou de uma parada da alimentação por alguma hora, nada disso. Geralmente necessita se depilar alguma região, por exemplo, a depilação a laser, né? Mas para os injetáveis, às vezes em consultório nós temos um pouco de dificuldade de ter uma visualização de pacientes que usam barba muito grande, então às vezes a necessidade de diminuir um pouco essa barba, que é uma das principais queixas da minha sócia quando vai fazer os procedimentos em mim. Ela fala, nossa, a tua barba, ela não me deixa medir os parâmetros, porque dentro do consultório nós temos que medir tudo, não é pelo olho, né? Não é olhar e definir o que nós vamos, as decisões que serão tomadas no procedimento. Existem medidas que nós chamamos de medidas áureas, que são medidas proporcionais da natureza, que conferem um rosto mais harmônico, um rosto mais equilibrado, e que isso confere uma atratividade de maneira quase que homogênea para todas as pessoas que o visualizarem, né? Visualizarem aquele rosto. Então essas medidas desejáveis, elas são traçadas e mensuradas durante a consulta. Então não é porque o paciente às vezes chega, o que é muito frequente, o paciente quando queixa de papada, né? Então ele vem com a papadinha e ele fala, eu quero usar um esvaziador de papada, né? Porque nós temos os preenchedores que vão trazer volume e os esvaziadores. Olha só, né? Não sabia. Então, quando você analisa essa papada do paciente, ela não precisa esvaziar a papada, na verdade ela precisa preencher o mento, que é a região do queixo. Geralmente está associado em pacientes que são retrognatas, né, que tem um pouco do queixo posterior a uma linha que nós traçamos e chamamos de linha verdadeira. Então nós medimos essa linha, identificamos que esse paciente é retrognata. E o mais interessante é trabalhar dentro dessa perspectiva do paciente a expectativa dele, né? Então ele chega com a expectativa de tratar a papada, e aí nós entendemos que nós precisamos, na verdade, não é mexer na papadinha dele, é cuidar do queixo. E em algumas situações, esse prognatismo ele é tão acentuado que ele vai ter que fazer uma cirurgia ortognática, não vai ser com um preenchedor. Então nós temos que observar todos esses parâmetros, porque às vezes o paciente tem, em virtude desse retrognatismo muito acentuado, ele vai... nós vamos projetar com um preenchimento e não vamos usar o esvaziador como ele havia imaginado durante a consulta, mas ainda não vai trazer esse resultado que ele espera. Então nós temos que observar essa expectativa também do paciente. E você fala, geralmente, para o paciente fala assim, porque tem gente que quer uma coisa que não dá, né? Que é meio real. Você chega e fala? Sim, e a gente tem, em média, 20% dos nossos pacientes que eles não compreendem a sua morfologia, né? Que a gente chama isso de dismorfismo. 20% da maioria dessas pessoas que procuram os tratamentos estéticos tem algum tipo de dismorfismo. Então eles não compreendem, eles se enxergam de uma maneira que não é a real. Então nós temos que identificar esse tipo de comportamento no paciente e tentar ser o mais claro possível para ele. Mas nós também temos que diferenciar aquilo que incomoda o paciente e que não é o fator mais importante dentro do tratamento estético, que você, como analisador, né, com um olhar clínico, observa. Por exemplo, às vezes nós temos paciente que se queixa do nariz, quer levantar um pouquinho o nariz, deixar ele mais empinadinho, mas quando você olha o conjunto do rosto, tem outros pontos que precisam ser harmonizados, né, que precisam de uma volumização, mas isso não chama a atenção do paciente.
Isso não causa nenhum desconforto para ele. Se ele compreender isso e fizer essa associação, harmonicamente ele vai ter um resultado de um rosto mais atrativo, né? Um rosto mais atraente. Mas dentro dessa conduta no consultório, saber quando o paciente ele tem um dismorfismo e quando ele só tem uma queixa de algo que incomoda mais, que pode estar associado a tantos fatores, né? Por exemplo, ao que as pessoas, o alvo de crítica durante a vida dele, que isso ainda trouxe no consultório para resolver. Então, nós temos casos bem interessantes. Um paciente que tinha a projeção óssea do nariz muito acentuada, né, que nós chamamos de giba nasal. E ele, quando eu falei para ele que nós poderíamos resolver em consultório, ele inicialmente ele foi para fazer tratamento de papada, nós tratamos o queixo dele e fizemos o tratamento dele também do nariz, a rinomodelação. Quando ele viu o nariz, ele começou a chorar, né, porque ele não achava, ele não compreendia que nós poderíamos resolver essa questão em 1 hora em consultório. É um trauma também, né? Então, ele já tinha ali um trauma. Porque quando nós tratamos o paciente em consultório, né, quando o paciente ele nos busca, nós temos vários fatores ali, né, psicológicos associados e também a imagem que ele quer transmitir. Então, se o paciente ele quer transmitir uma afeição de um rosto mais descansado, porque de alguma maneira ele tem olheiras ou bolsas muito marcantes, então ele chega, ele quer transmitir que as pessoas percebam ele como uma pessoa mais descansada, né? Ou em outras situações, às vezes a pessoa fica com a cara um pouquinho apática, então a gente trata a região de malar, isso confere um aspecto de pessoa mais saudável para o paciente também. Então, de modo geral, o final do tratamento estético sempre está associado a um fator emocional. Olha. Não é só um tratamento, né? Nós não estamos ali vendendo injeções, nós estamos vendendo ali satisfação do paciente, nós estamos vendendo ali autoestima para esse paciente. E esse é o fator mais importante em consultório. Quando o paciente tem dismorfismo, essas associações, elas por mais que você trate aquilo que o paciente se queixa, ele sempre vai estar insatisfeito, porque ele vem com uma carga emocional. Ele vai estar sempre querendo mais, né? Sempre. E aí nós vamos evoluindo a um ponto que nós passamos a desrespeitar a anatomia desse paciente, e aí nós temos os resultados que não são esteticamente agradáveis, que são as desarmonizações, né? Que os pacientes são notórios, que tem muito excesso, um rosto muito inflado, porque o paciente ele tem um dismorfismo e ele vai sempre querendo mais. Então, nós temos que encaminhar esse paciente para um outro tratamento, antes dele realizar um procedimento estético. Né? Ou ele precisa de um tratamento psicológico, para que ele compreenda melhor. Porque, de modo geral, se nós pensarmos, os nossos olhos, eles nunca viram o nosso rosto. Nós só vimos o nosso rosto através de um reflexo. De um espelho, isso mesmo. Ou através de um espelho, ou através das câmeras, né? Então, da mesma forma que nós temos espelhos que fazem um reflexo distorcido, né, numa imagem distorcida, porque a qualidade não é tão boa, nós temos câmeras de celulares, de modo geral, que também distorcem essa imagem. E o paciente ele começa a se enxergar daquela forma, né, não da forma que ele realmente é. Então, cabe ao profissional, né, que durante a consulta identifique isso, né, e consiga mostrar para o paciente, valorizando aquilo que ele tem de mais bonito e trazendo sempre naturalidade para o resultado dele. Eu falo em consultório o seguinte: a naturalidade é o fator mais importante dentro dos tratamentos de harmonização facial. Embora a palavra harmonização hoje fique bastante usual, né, a gente fala o que é harmônico, aquilo que está em sincronia, aquilo que é agradável.
Então, só é agradável a partir do momento que a gente respeita a anatomia do paciente. Quando a gente parte para um excesso, a gente já foge disso. Então, isso não fica esteticamente agradável. Cada corpo tem um limite, então, doutor? Cada corpo tem um limite. E se você, né, eu falo assim para os meus pacientes, olha, se alguém falar para você, nossa, você está mais bonita, o que você fez? Eu considero que aí nós tivemos um grande sucesso no nosso tratamento. Fica natural, porque né? fica bem natural. E a pessoa fica mais bonita. Agora, se a pessoa falar assim, nossa, você preencheu tal lugar, aí realmente a gente partiu para o excesso, né? Precisamos ali reduzir um pouquinho. E o que tende, né, a essas pessoas hoje a fazer essas desconstruções, né? Voltar para o consultório para retirada de produto. Então, isso tem sido uma demanda, porque também a pessoa não se identifica mais com aquele novo rosto. Pois é, e o senhor falou no começo que é reversível, né? É reversível. Não é definitivo. E tem tido muita procura das pessoas hoje em dia, porque ficou com a cara de todo mundo tá igual, né? A boca igual, o nariz igual. Aí fala, peraí, eu já não tô me enxergando do jeito que eu era. E volta pro consultório pedindo para reverter? Bom, eu estou escrevendo um livro exatamente sobre a morfopsicologia, né? Como que esses aspectos morfológicos eles vão interferir dentro da aceitação do paciente. Como eu disse, quando o paciente procura um tratamento estético, ele quer, de alguma maneira, ser observado e transmitir alguma característica psicológica. Quando nós pegamos aí, por exemplo, em um estudo realizado nos Estados Unidos, todos os candidatos que foram eleitos a presidentes nos Estados Unidos, eles tinham uma distância entre o osso do zigomático, que é esse osso aqui da maçã, muito próximo do osso aqui da região de mandíbula. Então, eles tinham um tamanho ósseo quase próximo de 100%. O que caracteriza um rostinho mais quadrado, né, mais masculinizado. E isso transmite de maneira indireta segurança, isso transmite de maneira indireta confiança. Então, quando você pega essas alterações, né, essas informações psicológicas que são trazidas junto com a estética, você observa através desse estudo que as pessoas que foram eleitas eram justamente as pessoas que tinham esse tipo de rosto, né? Um rosto que transmitia mais confiança e segurança, que é o que as pessoas esperam de um presidente. Então as pessoas elas procuram para isso. E elas chegam e elas começam a ter uma mudança muito radical desse formato de rosto, eles passam a ter um psique. Né? Elas não se enxergam mais como sendo, como eram, né? E isso causa conflitos, inclusive alguns autores até recomendam de maneira empírica que se faça algum tipo de terapia antes do tratamento, assim como é feito, por exemplo, para a bariátrica hoje, né? O paciente vai fazer uma cirurgia bariátrica, ele passa por um acompanhamento psicoterapêutico. Capilar também, né? É engraçado porque quando eu comecei a fazer os estudos, e eu gosto muito de realizar estudos científicos, e eu estou no meio acadêmico, né? Então isso me proporciona aí uma melhor compreensão desse universo. E chegou um paciente que ele fez o implante de cabelo, ele fez o implante capilar, e ele arrancou o implante com as próprias mãos, porque ele não se identificava ali com aquele tanto de cabelo. Né? Olha só. Então, a gente pensa, nossa, o sonho de todo paciente que está a calvície é ter os cabelos. Esse paciente, depois que ele removeu o implante, ele rapou toda a cabeça e ficou feliz com a cabeça toda rapada, que era o que antes do tratamento, né? Então, é importante identificar isso, né? E o fato dos procedimentos serem reversíveis nos garante, além de maior segurança no tratamento, nos garante uma segurança para esses tipos de pacientes que não se identificam com o rosto que ele acabou adquirindo após os procedimentos estéticos.
Mas, quando a gente tem uma mudança como essa, Débora, como eu mencionei, quando o paciente ele passa a não se identificar mais, aí nós já partimos para um excesso. Já partimos para uma situação que nós rompemos, tivemos uma ruptura com o que era aceitável, respeitando a anatomia desse paciente. É igual você falou, aí precisa, aí vai para demais, né? Vai para demais. Não é uma coisa natural, né? Então, o profissional tem que analisar e tem que ter consciência também, né? Falar para o paciente, olha só, o que você quer não vai ficar legal, né? Não é natural para você, é isso, né? Essa orientação, ela deve ser dada e ser muito honesto com o paciente. Não é só vender o tratamento. Porque se o paciente ele quer fazer, ótimo, né? Estamos vendendo mais um tratamento. Mas a gente tem que ter, e isso é uma conduta que dentro de consultório e enquanto professor de profissionais da estética, desenvolver o olhar clínico é a etapa mais difícil no processo de aprendizado dos estudantes, que é você olhar para o paciente e definir quais as áreas precisam ser tratadas e até quando, né, que nós podemos fazer essas intervenções. Um paciente, na semana passada, queria fazer preenchimento labial. E aí, como ele tinha um sorriso muito curto, os dentes muito curtos, se nós fizéssemos um preenchimento labial nele, ele ocultaria todos os dentes. E quando ele sorrisse, ele ia ficar parecendo que era banguelo, né? Literalmente sem dente. Então, quando eu falei para ele que isso poderia acontecer, ele se convenceu e não mais optou pelo tratamento, né, de preenchimento labial. Então essas questões elas precisam ser discutidas com o paciente e quando bem esclarecidas o paciente se convence e ele compreende que ele está lidando ali com um profissional que transmite segurança para ele e o mais legal, né, você acaba conquistando mais esse paciente. Isso que eu ia falar, você ganha um paciente fiel, né, porque ganhou a confiança, ele falou, não, ele sabe o que é melhor para mim do que colocar e o paciente sair dali e falar, nunca mais eu volto, né, estou insatisfeito, não é? Esse para mim é o ponto mais importante nas clínicas de estética. É exatamente oferecer para esse paciente produtos que vão de encontro com a expectativa dele, né? Que vem ali colaborar com o que ele espera dentro desse tratamento e que ele saia satisfeito, né? Porque o paciente é quem é o nosso ator principal ali dentro da consulta. É ele, né, quem precisa estar satisfeito. Eu sou ali o instrumento ali que ele está contratando para ter esse sucesso aí no tratamento dele. E quais são os cuidados com o pós o procedimento? O que o paciente tem que fazer? Bom, há um tempo atrás, um dos procedimentos mais utilizados dentro da nossa rotina era a aplicação de toxina botulínica, né? O famoso Botox. Antigamente o paciente ele tinha que ficar 4 horas sem deitar, sem dormir, ele não poderia praticar nenhuma atividade física. Hoje os estudos mostram que não há mais necessidade dessa demanda. O paciente ele pode sair do consultório e ter uma vida normal. Eles mostram que a toxina depois de injetada, com 15 minutinhos ela já faz uma ligação irreversível. Então, aquelas demandas que vai escorrer por um lado... falava que a gente não podia nem pôr a mão no rosto, tinha que ficar quietinho. Isso já não é mais usual, né? Não tem mais essa necessidade. Então, isso é muito legal. Isso, às vezes, o paciente fica até assim, mas é sério, doutor, que eu estou liberado? Está liberada, vai fazer o que você precisa fazer durante o dia. E os pacientes que praticam esporte, então, eles adoram isso, né? Porque ou eles vão depois da prática esportiva, ou eles vão ficar sem praticar o esporte daquele dia. Mas existem alguns pós que são importantes. Por exemplo, para o preenchimento labial, há uma necessidade, né, desse paciente aí ter uma conduta após o procedimento labial, por exemplo, de não beijar, né, porque ele vai estar com os pontinhos ali abertos, né, e ali ele tem que manter um cuidado também, que é os locais de entrada das cânulas. Então, há necessidade desse pós aí. Mas
E um outro procedimento, para cada procedimento vai existir uma conduta diferenciada, mas dentre os procedimentos mais frequentemente realizados em consultório, nós temos também o bioestimulador, que o paciente durante os próximos 5 dias, ele precisa fazer uma massagem no local onde foi aplicado. Então, às vezes, nós ensinamos para o paciente como é feita a massagem, ou se ele ficar com alguma dúvida, nós até sugerimos que ele grave, então ele pega o celular, grava como é feita a massagem. Mas ele mesmo pode fazer? Ele mesmo faz em casa. Né? Ou pode aproveitar, né, a presença do marido, da esposa, aproveitar ali o benefício. Né? Então, eu acho isso necessário para que a gente tenha um melhor resultado para o paciente. Então ele pode contratar alguém para fazer essas massagens, que não acho necessário, ele mesmo consegue fazer essas massagens em casa durante os próximos 5 dias. Então esses são os mais frequentes dentro de consultório. E existe uma contraindicação, além do fator psicológico, né, que a gente conversou agora, o emocional, existe alguma contraindicação para fazer esses procedimentos? Bom, pacientes que têm doenças autoimunes, né, são contraindicados, ou que tenham alguma doença em atividade, né? Mas pacientes geralmente com doenças crônicas que estão sob controle podem realizar procedimentos estéticos sem problema. Algumas vezes, por questões de segurança, nós sugerimos e pedimos para o paciente pegar uma autorização ou com um cardiologista ou com um médico assistente para que ele possa, então, fazer aí os procedimentos de maneira segura, que né? Esse é o fator mais relevante para a gente, né, dentro do consultório. E existe algum sinal, por exemplo, o paciente fez, aí ele foi para casa, e existe algum sinal de alerta para ele ficar, não deu certo, ou então eu preciso voltar correndo, existe algum sinal? Existe, né? Muitas vezes esses sinais, eles são ou pouco percebidos ou não percebidos pelo paciente, porque ele acha que pode ser de um processo normal, né? Mas em nossa equipe, o paciente, após o procedimento, ele aguarda um pouco ainda na clínica para que ele seja visto mais uma vez após o procedimento, e depois, quando ele vai para casa, nós solicitamos que ele envie foto ou nos envie um parecer de como ele está se sentindo naqueles dias, né? Do terceiro, no 4º dia. Então nós sempre fazemos esse acompanhamento, além do retorno. Se o paciente queixa-se de alguma situação ou de uma dor muito intensa, porque a dor ela pode ser normal ali no pós, né? Principalmente se a gente faz alguma técnica microinvasiva. Mas se o paciente tem uma queixa muito importante, ou observar alguma área que está muito pálida, muito branca, ele deve sempre comunicar ao profissional, né? Por quê? O risco dos procedimentos, ele sempre vai existir, para qualquer procedimento. E essas demandas, né, elas podem ocorrer e só não ocorre se o paciente não realizar nenhum tipo de procedimento. Então as intercorrências, elas existem, elas precisam, né, ser tratadas, e quanto antes melhor. E só não tem intercorrência quem não faz. É importante procurar um profissional já recomendado, não é, doutor? Exato, um profissional que tem aí, né, o registro, né, que é importante que esse paciente sempre busque no conselho a existência e a veracidade, né, do registro do profissional que ele pretende realizar o seu procedimento. Verificar se há todas as liberações de funcionamento da clínica. Então esses são fatos importantes e que vão garantir o sucesso do tratamento do paciente também, a escolha de um bom profissional. Né? Nós temos bons profissionais que ainda assim têm intercorrências. Esse é um processo normal dentro da área da saúde de modo geral. Por quê? Eu falo isso que às vezes as pessoas veem, né, circulando na mídia inúmeros problemas, né, associados a uma problemática após a realização de procedimentos estéticos. Isso vai ocorrer independente do profissional. Por quê? Quando nós pegamos uma demanda dos nossos pacientes em consultório,
A maioria desses pacientes tem uma variação anatômica. Nenhum paciente é igual ao outro, né? Então, isso pode sim gerar aí uma alteração da anatomia do paciente, e isso pode gerar alguma complicação, ou até mesmo como o paciente vai reagir a esse tratamento. Então, são fatores que são controlados, são planejados dentro da estrutura, né, do planejamento do tratamento desse paciente também. Por isso, há necessidade, às vezes, de prescrever para esse paciente um corticoide, um anti-inflamatório, né, para garantir maior segurança e conforto desse paciente no pós e também no durante. Tá? Existe um tempo recomendado de intervalo de cada procedimento e outro? Por exemplo, eu quero fazer, sei lá, botox e preenchimento junto. Existe um tempo para, daqui 6 meses volta, ou então, quero colocar mais, ou volto daqui 1 mês. Qual que é o tempo? Então, vai depender do procedimento. O paciente, no mesmo dia, ele pode realizar botox de terço superior, que é o botox da testa, dos pezinhos de galinha e da região central da glabela. Então, ele pode associar a aplicação de toxina com preenchimento labial, não tem problema. Ele pode preencher mandíbula no mesmo dia. Ele pode fazer bioestimulador no pescoço. Vai depender da área. Agora, se o paciente realiza um procedimento que gera muito edema no dia, ele não vai conseguir fazer nenhum preenchimento naquele dia, porque nós não temos mais parâmetros de mensuração, né, do que é natural ou do que está edemaciado. Então, como a gente perdeu os pontos de métrica do rosto do paciente, não podemos fazer nenhum procedimento ali de preenchimento. Vai ser só o preenchimento, por exemplo, de bioestimulador. Porque o bioestimulador, geralmente, ele nem vai nos causar um edema. O negócio é que o bioestimulador, ele consiste em 10 ml de líquido, né? Então, 10 ml no rosto já é um volume considerável. E se a gente injeta 10 ml do bioestimulador distribuindo na face, os parâmetros que nós temos de medidas já mudaram. Então, não dá para a gente preencher o rosto ali naquele mesmo dia. E aí a sugestão é que depois de 15 dias ele volte para fazer o preenchimento, 15 né? dias, não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo. Dá. E dentro desses procedimentos, é muito comum o paciente, eu tenho um casamento para ir no sábado. Pois é, né? Quanto tempo antes, eu queria perguntar, quanto tempo antes de um evento a gente tem que procurar um profissional para avaliar? Porque tem gente que fala assim, o casamento, sei lá, do meu filho é mês que vem, aí eu vou, e quer um bom resultado. No mínimo 15 dias, né? No mínimo, porque 15 dias é o tempo aí que nós vamos ter o ápice, por exemplo, da toxina botulínica, que a pessoa vai para um evento, ela já quer fazer a toxina. Se ela quer fazer um procedimento de harmonização, de preenchimento labial, de malar, também 15 dias. Por quê? Às vezes, por mais que você use ali dispositivos de segurança, pode pegar um vasinho, e aí fica ali uma equimose ou um hematoma, né? E para que ela não vá para esse casamento com aquele roxinho, né, por mais que a maquiagem tampe, 15 dias nós temos um tempo suficiente para que isso desapareça. E também é um fator que não dá para se fazer um processo estético em um só dia. Eu vou sair, não. Eu sempre trabalho pensando que menos é mais. Hoje nós vamos colocar essa quantidade, vamos fazer um retorno e aí nós fazemos algum ajuste. Porque aí a gente não peca pelo excesso, né? Legal. Porque eu quero ver como que vai ser a resposta do paciente àquele produto. Né? Pode ser que ele volumize mais nos próximos dias, porque quando nós injetamos ácido hialurônico no rosto do paciente, um fator importantíssimo é a hidratação que esse ácido causa para paciente. Isso melhora a qualidade de pele daquele paciente, né? Já dá uma melhorada importante na qualidade de pele. Então, se ele traz água para o local e ele hidrata o tecido, isso vai trazer também mais volume. Então, pode ser que lá no retorno do paciente nem precise mais fazer nenhum tipo de adição, né? Nenhum tipo de ajuste, porque já ficou bom, né?
ou pode ser que a gente faça os ajustes. Então vai depender de cada paciente. O paciente pode responder de maneiras distintas, né? Distintas. Doutor, foi muito bom te receber aqui. O assunto é ótimo, o nosso tempo é curto, infelizmente. Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos sempre aí dispostos a atendê-los aí, esclarecer essas dúvidas que são muito frequentes na comunidade. A gente vai chamar o senhor para vir de novo aqui para conversar mais sobre o assunto, viu? Ok. Gente, você fica com o próximo podcast. Tchau, tchau!